Olá, boa noite. Eu sou Fernanda Miranda. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live especial com as federações do Sistema de Justiça, FENAJUDE, FENAJUF e FENAMP. É um prazer ter cada um de vocês aqui conosco para esta importante discussão. Hoje, nós contamos com a presença de dirigentes sindicais das principais federações do setor e com o ilustríssimo Vladimir Nepomuceno, assessor parlamentar. A nossa conversa de hoje será uma oportunidade para aprofundarmos o debate por meio de uma análise de conjuntura referente às eleições municipais de 2024. E para contribuir com esse debate, a gente conta com a presença de Eduardo Couto, ele que é da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos estados da FENAJUVE. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, boa noite, Fernanda. Quero te cumprimentar. Fernanda, que é da FENAJUF, né? A Sandra Dias, também coordenadora da FENAJUF. A Juliana Vargas, da FENAMP. E o nosso companheiro de muitas lutas aí, Vladimir Nepomuceno, né? Sempre assessorando as entidades. Nesse tema que é de suma importância para toda a classe trabalhadora e para toda a população brasileira. A gente vai poder aprofundar, que são as eleições municipais 2026. Então, um abraço e quero cumprimentar também cada trabalhador e trabalhadora da Justiça Estadual que nos acompanha nessa live. Uma boa noite, excelente live. Verdade, Eduardo, é um tema muito importante para contribuir ainda mais com ele. Eu gostaria de anunciar também a coordenadora geral da FENAJUF, da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, Sandra Dias. Muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, Fernanda. Obrigada, colegas do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União que estão nos assistindo. Aqui os nossos colegas, o Eduardo Couto da FENAJUDE, a Juliana Vargas da FENAMP, o nosso colega Vladimir Nepomuceno, que sempre está aqui nos acompanhando, contribuindo com os nossos debates. Eu sou a Sandra Dias, estou como coordenadora da FENAJUF e estamos aqui tratando desse tema de suma relevância, uma espécie aí de remake do que nós fizemos lá nas eleições de 2022, né? Na época, a Juliana e o Eduardo não nos acompanharam, mas as federações sim, e por ser um tema tão importante agora dessas eleições municipais, nós resolvemos trazer para todos nós aqui mais um espaço de muito debate, muita conversa sobre esse tema que é muito importante. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Sandra, e é com muita alegria que eu também anuncio Juliana Vargas, que é da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos Estaduais, da FENAMP. Boa noite, Fernanda. É mais uma vez um prazer estar compartilhando com vocês esse momento de reflexão, uma live. Boa noite, Eduardo, da FENAJUDE. Boa noite, Sandra. Boa noite, Vladimir Nepomuceno, nosso reconhecido assessor, que está conosco sempre fazendo excelentes reflexões. E boa noite, cumprimento nesse momento todos os servidores e servidoras dos MPs estaduais que estejam nos assistindo. Espero que seja mais um momento enriquecedor para todos e todas nós. É isso, e eu também anuncio agora o nosso convidado especial, Vladimir Nepomuceno, que, como vocês mesmos já falaram, já adiantaram, dispensa apresentações, mas mesmo assim eu gostaria de apresentar para quem não conhece ainda. Ele é assessor e consultor de entidades sindicais, ele é especialista em processo legislativo pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Ele também é sócio-diretor da VN1 Assessoria e Consultor, servidor público federal aposentado, foi dirigente sindical, diretor do DIEESE, DF do DIAP, diretor de Relações do Trabalho no Ministério do Planejamento, onde compôs a equipe de negociação com entidades e servidores e também assessor técnico da FENAJUF. Boa noite, Vladimir, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco falando de um tema tão importante e por analisar, né, mais uma vez aí a conjuntura, esse contexto político que a gente vai enfrentar daqui para frente. É com você a palavra. Bom, boa noite, Fernanda, Juliana, Eduardo, Sandra.
Um grande abraço para vocês e para todo mundo do Judiciário Federal, do Ministério Público da União, dos Ministérios Públicos nos estados, do Judiciário Estadual, entidades que eu acho que levam muito a sério essa discussão política, o processo que a gente está vivendo. Então, eu só tenho que dar os parabéns a você e os parabéns a todo mundo que está acompanhando essa nossa conversa aqui. Eu acho que nós estamos num momento em que eu até conversava esses dias com alguns companheiros. Eu tive a sorte de participar do encontro de aposentados e aposentadas da FENAJUF no fim de semana. Um debate muito bom, porque uma coisa que eu costumo dizer, servidor ativo também tem que acompanhar a discussão dos aposentados, até porque todos se pretendem aposentar um dia, a não ser aqueles que vão morrer pelo caminho. Mas como ninguém tem pressa de morrer, então todo mundo vai caminhar para a aposentadoria. Então foi um evento muito bom, que gerou bastante debate, assessorias jurídicas, debate entre as pessoas também, a questão da conjuntura foi colocada também, é muito importante. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente falar de conjuntura política, no momento em que a gente está às vésperas da eleição municipal, para quem ainda não tocou em relação ao tempo, nós estamos a 2 semanas e meia do primeiro turno, que para muitas cidades, a grande maioria, é único. Nós só teremos segundo turno nas capitais e cidades com um número maior de eleitores. A grande maioria vai ser um turno só para prefeito e todas, sem exceção, um único turno para a eleição de vereadores. E eleição que acontece, e era isso que eu conversava com alguns companheiros no fim de semana, por mais que a gente diga que não, é a eleição municipal mais vinculada à questão nacional, mais vinculada à política nacional, que envolve a população como um todo, sejam servidores, trabalhadores do setor privado, ativos, aposentados, pensionistas, estudantes, pessoas que têm casa para morar, quem não tem casa para morar, quem depende de transporte público, quem depende de emprego, quem depende de todo tipo de situação que a sociedade brasileira deveria estar discutindo, deveria estar acompanhando. Eu acho que Eduardo lembra, eu estava num evento da FENAJUDE aqui em Brasília, quando chegou para mim a confirmação do resultado do processo eleitoral dos, vamos dizer assim, militantes que atuam nos conselhos tutelares no Brasil, no modo geral. Qual é a situação naquele momento que eu colocava? Nós tivemos uma grande invasão de militantes da extrema-direita, pessoas vinculadas a falsas igrejas evangélicas neopentecostais. Eu faço questão de dizer falsas porque a maioria é de igrejas evangélicas de verdade, pessoas com sua crença, com sua fé, que se organizam nas igrejas para levar a sério a sua fé religiosa. Mas, infelizmente, muitos oportunistas têm criado igrejas e, mais recentemente, a gente até pode falar isso daqui a pouco, um pouco mais de profundidade, há um candidato na maior cidade do país que usa todo o discurso da igreja evangélica neopentecostal e faz questão de dizer, não sou evangélico, mas é candidato a prefeito em São Paulo. Mas há muitos que se disfarçam de evangélicos, se disfarçam de líderes religiosos. Inclusive, tem líder religioso dentro de facção criminosa no Rio de Janeiro, expulsando lideranças religiosas de outras matrizes, principalmente africanas, de dentro de comunidades onde a maior parte da população é de descendente africano. E essas pessoas se dizem religiosas. Qual é a relação disso com os conselhos tutelares? Na maioria dos conselhos tutelares no Brasil, esse pessoal ganhou a eleição para os conselheiros. Para quê? Para cuidar da família carente, das famílias com crianças carentes, com necessidades emergenciais? Não. Foi para justamente usar esse povo que eles já manipulam através dessas falsas igrejas
para preparar essas pessoas para a eleição municipal de 2024. Era a formação de cabos eleitorais e de reprodutores de políticas deles para a eleição municipal de 2024. E para que investir na eleição municipal de 2024? Para formar quadros para a eleição, aí sim, nacional de 2026. E o que eles querem em 2026? E aí eu vou repetir aquilo que eu ouvi de líderes da atual oposição, da extrema-direita, de dentro do Congresso Nacional. Eles querem a maioria absoluta da Câmara e do Senado, porque, como eles mesmos dizem, não interessa quem será o presidente da República, só vai ser aprovado que esse segmento, que seria majoritário nas duas casas do Congresso, e aí sim eles teriam controle do Brasil, como eles já têm o controle de mais da metade do orçamento da União, através das emendas que eram secretas, mudou o nome, mas continuaram secretas. E hoje nós tivemos a Polícia Federal dando ordem de prisão para 3 deputados federais do PL, justamente que pegaram dinheiro e mandaram por emendas secretas para municípios e depois foram lá tomar dinheiro dos prefeitos. Mas o que me preocupa na eleição municipal? O que me preocupa é que eu acho que a gente está sentindo falta de uma discussão, principalmente dos candidatos a prefeitos. Por exemplo, qual é a proposta de candidatos a qualquer prefeitura desse Brasil, grande, média ou pequena, no que se refere a desenvolvimento urbano? Nós estamos atravessando a maior seca da história do Brasil. Há poucos meses tivemos no Rio Grande do Sul a maior enchente que esse país já viu. E todos os cientistas falam, tanto a seca quanto aquelas enchentes vão se repetir com mais frequência. O que tinha acontecido no Rio Grande do Sul na década de 40 do ano passado já se repetiu agora e está previsto para muito breve repetir mais uma vez. O que cada prefeito tem de proposta para tratar, no caso do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do sul do Paraná, em relação às enchentes, e do resto do Brasil em relação a enchente e a seca? Por exemplo, em Minas Gerais, região central de Belo Horizonte, área que o Eduardo conhece muito melhor do que eu, tem mais de 450 dias sem chuva. O que os prefeitos estão propondo no desenvolvimento urbano? E eu falo desenvolvimento urbano, entre outras coisas, a distribuição dentro do perímetro do município, onde vai ser bairro, onde vai ser indústria, onde vai ser comércio, onde ficam os postos de saúde, as escolas. Como é que fica a organização social dentro do município? Ligado a isso, quais são as propostas dos candidatos a prefeitos em relação a transporte público? Por exemplo, nós temos nos municípios um recorde que, na minha opinião, é bom, é positivo, de arrecadação das verbas federais dos Fundos Nacionais de Educação e Saúde. E muita gente não sabe, tanto o Sistema Único de Saúde quanto o Sistema Nacional de Educação têm tarefas nas 3 esferas. Cabe à União, no caso da saúde, a alta complexidade, no caso da educação, a política e o acompanhamento e até o desenvolvimento do ensino superior com as universidades. No caso da educação, é isso. No caso da saúde, a alta complexidade que eu falei. Vamos para os estados. Média complexidade em saúde, ensino médio, no caso da educação. E aos municípios, cumpre ensino básico, que pega creche, ensino fundamental, primeira parte, segunda parte, e na educação, atendimento básico à saúde, as UPAs, as unidades de saúde, o SAMU. Apesar de tudo isso ser feito com dinheiro que é chamado de federal, é uma verba nacional vinculada à arrecadação. Subiu a arrecadação, os prefeitos recebem mais dinheiro, querendo ou não. Apesar do Congresso querer diminuir, continua vinculado constitucionalmente o dinheiro da educação e da saúde. O que esses candidatos estão propondo? Por exemplo, acabei de ver na televisão hoje, ontem à noite e hoje foi repetido, uma matéria mostrando que a cidade que mais tem creche
no país não tem 50% do que deveria. As cidades que precisam de unidades básicas de saúde, de unidades de atendimento emergencial, nenhuma. Chega a 50% de unidade. E o mais interessante, as populações mais carentes nas periferias não têm. Onde tem, onde dá para chegar de carro, onde não tem asfalto, onde não tem via fácil de chegar, não tem. As áreas rurais não tem escola rural, é obrigação do município, isso está na lei, isso está na norma, e tem dinheiro da União para isso. Nenhuma cidade chega a 50% no número de escolas em tempo integral que deveria. Nenhuma. E consta no Tribunal de Contas da União uma relação enorme de cidades que dizem que têm escolas de tempo integral, recebem verbas de escola de tempo integral e não têm a escola de tempo integral. Qual é a proposta para os candidatos a prefeito em relação a isso? Pouco se vê. Em debate de televisão, então, não se vê nada. Mais recentemente, a gente vê cadeirada. Hoje teve debate da Rede TV de manhã, foi ridículo. A emissora aparafusou as cadeiras dos debatedores. E ficou uma cena estranha, porque quando abriu a imagem, antes de começar o debate, tinha uma pessoa, um segurança, em pé na frente de cada púlpito. Era quase como se fosse um domador de animais, cada um segurando sua fera para não avançar nos outros. E quais foram as propostas para o que eu falei? Saúde, educação, transporte, desenvolvimento urbano. Qual deles falou, por exemplo, de atendimento às emergências climáticas? Defesa Civil Municipal, qual a proposta de qual candidato a prefeito foi colocado em público? Não vou dizer que não tem. Tem, eu vi algumas, principalmente nas cidades de médio e grande porte, mas são muito poucas perto do que deveria ser. Agora, o que me preocupa mais? Nós temos, hoje, pesquisas feitas pelo Datafolha, pelo Instituto Quest, por outras instituições. Os partidos que, segundo essas pesquisas, dominam as intenções de voto para a prefeitura são os mesmos partidos que querem cortar verbas dos municípios na área de saúde e educação. Os mesmos que patrocinaram o que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado. Por exemplo, o PL, que é o partido que mais tem deputado na Câmara dos Deputados, ele lidera a pesquisa em 5 capitais, o Centrão em 17. São os partidos que são contra a verba pública para a saúde e para a educação, que são contra reajustes e contratações de servidores federais. Por exemplo, em momentos de queimada, todos dizem que tem que investir no IBAMA, tem que investir no ICMBio, os governos estaduais têm que fortalecer e adaptar os seus corpos de bombeiros para, além dos incêndios e calamidades urbanas, também estarem preparados para incêndios florestais em áreas de produção agropecuária. Tudo bem, só que eles falam isso até a 2ª página, porque dali em diante eu tenho que lembrar: IBAMA é servidor público, ICMBio é servidor público, Defesa Civil é servidor público, Corpo de Bombeiros é servidor público, e esses mesmos partidos são contra aumentar verba para servidores públicos, aumentar dinheiro para concursos, contratações e recomposição da remuneração, reposição de perdas salariais. Por exemplo, os partidos da base do atual governo federal. Um candidato do PSB, disparado, deve ganhar no primeiro turno, que é o candidato a prefeito de Recife. PT e PSOL, os dois. O PT em Goiânia e o PSOL em São Paulo disputam a possibilidade de irem para segundo turno nas 2 capitais. O resto é centrão. O resto é extrema-direita. E uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, União Brasil, que é o partido do senador Davi Alcolumbre, que é o provável próximo presidente do Senado, até porque não tem outro candidato, que é o partido do atual presidente da Câmara, Arthur Lira,
que são os dois que lideraram a PEC 32, que queria reforma administrativa nesse país, reduzindo o tamanho do Estado. União Brasil lidera pesquisa para a Prefeitura de Campo Grande, Fortaleza, Porto Velho, Cuiabá, Salvador e Teresina. E se você prestar atenção, estou falando, tirando Campo Grande, o resto é Norte e Nordeste, onde a população mais precisa de serviço público. E onde tem, principalmente Porto Velho, o maior número de denúncias de desvio de verba pública por prefeituras. O PSD, São Luís, Natal, Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis, também não é um partido progressista. No caso do Rio de Janeiro, deve ganhar no primeiro turno. Uma pessoa que já foi prefeito 3 vezes, já saiu, já voltou e vai ser eleito de novo. O MDB controla Boa Vista, Macapá e Porto Alegre. Em pesquisa, com tudo que aconteceu na enchente, ele ainda tem a liderança para a Prefeitura de Porto Alegre. Por mais que a população criticasse, que a imprensa criticasse tudo mais. Agora, vamos para a parte bizarra da história. A Fernanda deve lembrar, eu falei isso durante o encontro dos aposentados no fim de semana, no encontro da FENAJUF, 3 candidatos a vereadores são procurados pela Polícia Federal porque tem prisão decretada por participarem do 8 de janeiro. Um deles, candidato em Céu Azul, no interior do Paraná, foi preso sábado durante o encontro. Eu dei a notícia que ele estava foragido e era candidato, e logo depois, no final da tarde de sábado, ele foi preso. Mas tem 2 que não foram presos. Um é pelo PL, em Santa Catarina, o outro pelo PRTB, em Olímpia, no interior de São Paulo. Ou seja, o Partido Novo, de extrema direita, ligado ao mercado financeiro, tem um preso, hoje preso, candidato a vereador que participou do 8 de janeiro. O PL em Blumenau, considerada a cidade mais bolsonarista, espero que não. E o PRTB, que não por acaso é o partido de Pablo Marçal, tem esse foragido candidato e tem vários foragidos filiados ao partido. Agora, quando eu falei entrar no bizarro, é porque vinha coisa ruim. Nós temos em prefeituras no interior do Brasil e em grandes estados, já controladas por organizações criminosas, direta ou indiretamente. Que estados? Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Espírito Santo e mais 6 outros estados. Mas esses se destacam. Aí a gente fala assim, mas como é que a gente não vê? Porque são cidades pequenas no interior do estado. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro é parte da região serrana e região norte do estado. São Paulo é longe da capital, eles não querem chamar atenção, mas eles têm influência, por exemplo, na Baixada Santista. Agora, o mais grave é que ninguém ainda deu o nome de quem são os 72 parlamentares federais, entre deputados e senadores, que foram financiados pelo crime organizado, seja pelas facções ou pela milícia, no caso do Rio de Janeiro, Minas e uma parte do Nordeste. A Polícia Federal tem esses 72 na mira, não diz quem são, avisou ao TSE, o TSE sabe quem são, e o que a gente ouve de porta-vozes, tanto da polícia quanto do TSE, é o seguinte: nós estamos preocupados com ingresso onde não tem e crescimento onde tem de pessoas ligadas ao crime organizado na próxima eleição de 2024. Enquanto a população quer saber o seguinte: quando é que eu vou ter lugar para morar? Onde eu moro? Quando é que vai ter serviços básicos? Vai ter escola? Vai ter alimentação para as crianças nas escolas? Tem comunidade que a escola é construída pela própria comunidade. O que a gente está vendo é o quê? É o tráfico organizado, o tráfico e o restante do crime organizado dominando as comunidades mais carentes. Então, é um momento muito complexo, muito perigoso e que a gente precisa levar a sério. Nós precisamos, eu sempre digo isso para o pessoal do movimento sindical, nós somos lideranças do movimento sindical com 2 tarefas. Uma é para dentro da categoria, a tarefa corporativa
de brigar pelas condições de trabalho, pela atualização e modernização das atribuições e competências dos nossos cargos e carreiras, é pelo desenvolvimento do servidor na carreira, pelas melhores condições de aposentadoria, por não deixar perder o poder de compra das nossas remunerações e proventos. Mas isso nos coloca numa parte, mas na outra parte nós somos organizados em entidades da sociedade civil que pode usar isso também para ajudar lá fora. Por exemplo, eu, servidor sozinho, não vou garantir que a PEC 32 não volte. Eu preciso da população. O Sindicato dos Professores de Brasília, eu falo isso sempre, nós fizemos, eu falo nós porque eu participei da elaboração, um jornal em que, quando sugeriram, eu propus, vamos fazer metade para dentro da categoria e metade para fora. A metade para dentro, eu digo, se a reforma administrativa for feita, você perde o emprego. E a metade para fora, eu digo, se a reforma for feita, você perde a escola. Então, eu acho que é hora da gente usar. Por exemplo, eu vi o Centro Acadêmico da PUC do Rio de Janeiro ontem fazendo debate, chamando candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. As entidades sindicais, algumas estão fazendo isso, chamando lideranças, candidatos a vereadores que se destacam nas pesquisas, candidatos a prefeito. Mas o mais importante é pedir à categoria, e, obviamente, por extensão, às suas famílias e amigos, que procurem ver quais são as verdadeiras propostas dos candidatos. E o pior, quem são os verdadeiros candidatos que, tendo uma proposta mais progressista ou mais conservadora, estão interessados na vida da população dentro do município. E não pessoas que oportunistamente querem entrar no município, seja na Câmara ou na Prefeitura, para fazer o que esses 3 que foram presos hoje faziam, que é receber dinheiro do seu partido através de emenda secreta e dando dinheiro para enriquecer lideranças políticas locais ou até nacionais. Eu fecho colocando o seguinte, para quem não vê a ligação da eleição municipal com a nacional, eu vi um jornalista dizer assim, caramba, que coisa interessante, Arthur Lira é o presidente da Câmara e não tem uma emenda parlamentar assinada por ele para município nenhum desse país. O que esse jornalista não falou, não sei se porque sabia e não quis ou porque não sabia, é que o município no interior de Alagoas, onde o pai do Arthur Lira é prefeito, é um dos que mais recebe verba. E quando alguém vai lá perguntar, esse dinheiro é para quê? Ele fala, muda de assunto, não vamos falar disso não, porque eu também não sei, não sou eu que cuido das finanças do município. Então, é um momento de muita reflexão, mas de correr atrás da informação, correr atrás da notícia, porque é fundamental, é a vida da gente, das nossas famílias, das crianças, que a gente tem em casa e que a gente vê na rua, é a qualidade de vida, é poder sair de casa para ir visitar alguém, para sair para comer, para qualquer coisa, para a gente poder ter uma vida minimamente dentro dos limites de cada cidade que a gente vive. Eu acho que é isso, gente. Falei bastante, agora está com vocês a bola. Obrigado. Que isso, Vladimir. A gente aqui agradece, ótimas reflexões, e para enriquecer ainda mais esse debate, eu passo a palavra para a Juliana Vargas, da FENAMP. É com você. Obrigada, Fernanda. Agradeço o Vladimir pelas excelentes reflexões. Eu acho que ele traz coisas fundamentais, das quais eu acho que eu só tenho que ratificar, né? Eu vejo realmente as eleições municipais como uma espécie de termômetro, como uma espécie de prenúncio do que está por vir em 2026. Né? A gente observa exatamente esse movimento dentro das cidades, né? Envolvendo a questão das vertentes religiosas se imiscuindo dentro da vida política dos municípios, né, usando a pauta moral e a pauta religiosa, a questão das facções criminosas. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema seríssimo com as milícias, e a gente vê o pessoal da vereança, porque eu acho que é importante também, além dos prefeitos, a gente falar da questão da vereança, né? A gente percebe que cada vez mais as pessoas que estão se propondo a participar da vereança, né, da Câmara de Vereadores dentro dos municípios, estão cada vez mais distantes de falar sobre o seu papel, do que isso representa, que é justamente de fiscalizar
essas contas públicas, de como os prefeitos vão aplicar o dinheiro, de fiscalizar as políticas públicas que precisam ser implementadas, e a gente percebe que as pessoas entram na vereança comprometidas com segmentos, com determinadas pautas, ou se utilizando das pautas morais e sem propostas, sem esclarecer para a população o que vai ser feito. E nós, enquanto sindicato, precisamos nos atuar, dentro desse cenário de eleições municipais. Precisamos trazer as reflexões para nossas bases, porque nossos servidores, nossos sindicalizados, em todo o país, eles moram em municípios, trabalham em municípios. No caso, por exemplo, dos MPs dos estados, nossos servidoras fazem um trabalho, muitas vezes, o MP ele tem um papel de fiscal da lei e de fiscal de políticas públicas. Muitas vezes é o MP estadual que vai cobrar dessas prefeituras, através de fiscalizações, através de termos de ajustamento de conduta, através de inquéritos civis, enfim, os mais diversos instrumentos, justamente a efetividade dessas políticas públicas. E os nossos servidores, como eles estão se situando dentro desse debate público? Nós, enquanto sindicatos, estamos fazendo o nosso papel de educação de base, de trazer reflexão. O que eu percebo hoje dentro da nossa realidade nossos servidores, muitas vezes, entrando nessa maré de discussão randômica, envolvida numa polarização que não traz um debate qualificado, porque eu acho que é isso. A política ela tem que se fazer através de um debate qualificado. E aí, debate qualificado é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui estabelecendo posicionamentos em prol de A ou B. Nós estamos, na verdade, fazendo uma discussão para aquilo que a política se propõe. Quais são as políticas públicas, qual o papel desses políticos, qual o papel dessas eleições dentro de uma conjuntura, dentro do cenário, e de que forma isso vai impactar nossas vidas enquanto cidadãos, enquanto servidores públicos, e dos cidadãos para os quais nós prestamos o serviço público. E nós percebemos claramente a falta desse debate qualificado, até mesmo dentro dos grupos de WhatsApp dos nossos servidores, até mesmo dentro da atividade sindical. E a gente precisa urgentemente resgatar isso. A gente precisa tirar a nossa base dessa discussão vazia, no qual se acusa o lado A ou B e não se chega a uma discussão qualificada, no qual a gente precisa buscar saídas. Nós estamos diante de uma crise climática sem precedentes, nós estamos diante de um projeto nacional de precarização do serviço público a nível federal, municipal e estadual, com ataques recorrentes aos direitos dos servidores públicos enquanto trabalhadores, e a precarização do serviço público, a cada momento, ele se sedimenta como um projeto de políticos das diversas vertentes e de vários partidos. E a gente precisa ficar cada dia, cada vez mais alerta e fazendo uma análise crítica disso tudo que está acontecendo. Os novos vereadores que serão eleitos serão os futuros cabos eleitorais em 2026. Os prefeitos serão os cabos eleitorais de 2026. E nós estaremos, mais uma vez, enquanto representantes sindicais, assistindo, sem interferir nesse processo? Qual o nosso papel nesse processo? Então, nós, enquanto federações, nossos sindicatos, nós precisamos cada vez mais nos inteirar de todos esses debates, precisamos nos capacitar e precisamos, principalmente, mobilizar nossas categorias. Nossas categorias hoje vivem um processo de despolitização, tanto aqueles que estão nessa discussão binária, que não leva a lugar nenhum, como aqueles que... Porque hoje nós temos as duas tendências, ou pessoas que estão numa discussão binária, ou aqueles que simplesmente tomaram total ojeriza à discussão política. Falou a palavra política, a pessoa não quer nem saber. Ela quer ficar vendo um videozinho no TikTok, ela quer ficar curtindo meme e se alienando
quando nós, enquanto servidores públicos, nós também somos agentes políticos. Então, a gente tem que combater essa alienação das nossas bases. Nós precisamos resgatar o nosso papel enquanto movimento da sociedade civil, que também tem um papel educativo, que também tem um papel de trazer reflexão, até porque se a gente hoje está tão fragilizado enquanto movimento sindical no país todo, isso também é fruto dessa despolitização que já vem ocorrendo há anos e anos. Não é à toa, né, que hoje as pessoas se veem seduzidas pelas redes sociais, buscando ali uma espécie quase que vivendo uma espécie de hipnose mental. Porque é isso, né? As pessoas hoje estão nas redes sociais cada vez mais se alienando. E quando a gente vem tratar, às vezes, de assuntos mais sérios, as pessoas não querem o debate, elas se recusam a debater. Né? E o debate não existe outro caminho. É através da reflexão, do debate, que a gente vai produzir cada vez mais consciência crítica e cada vez mais uma politização para que a gente possa avançar. Ou, pelo menos, não retroceder. Porque hoje o que a gente tem tentado minimamente é brigar para não retroceder. Então, é importantíssimo esse momento, é importantíssimo a gente refletir, buscar cada vez mais espaços de politização, de discussão, para que a gente possa estar trazendo as nossas bases para essa reflexão, para que essas pessoas possam entender a importância das eleições municipais, tanto para o próximo ano, como para as próximas eleições, porque isso irá repercutir na vida de todos nós. Muito obrigada, Juliana. Ótimas reflexões, muito boas mesmo. E agora eu passo a palavra para Eduardo Couto, da FENAJUDE, é com você. Obrigado mais uma vez, boa noite aos companheiros aqui, companheiros presentes, aos servidores, servidoras, trabalhadores de um modo geral. Eu sou Eduardo Couto, como foi apresentado, presidente do SEJUSMI, que é o Sindicato de Servidores da Justiça aqui de Minas Gerais, representando mais de 15 mil trabalhadores, e coordenador geral da FENAJUDE, representando mais de 170 mil trabalhadores e trabalhadoras da justiça em todo o país. Bom, o servidor pode perguntar, questionar, mas o que lá eu tenho a ver com a eleição municipal? Se a minha vida é decidida lá nas assembleias legislativas, né, no caso dos servidores estaduais, no Congresso Nacional, em caso de todos os trabalhadores, todos os servidores públicos, né? E, de certa medida, isso é até verdade, mas ela não é uma verdade absoluta. É assim, nossa vida é decidida nas assembleias, nossas vidas são decididas lá no Congresso Nacional, a gente passou por reforma da Previdência, uma reforma trabalhista muito ruim que prejudicou todo mundo. O governo anterior tentou implementar uma reforma administrativa que retiraria estabilidade, colocaria a terceirização na atividade fim, sem limites, né? Um risco danado para todo mundo, possibilidade de redução salarial, né? Desconsiderando totalmente o princípio da irredutibilidade lá previsto na Constituição. Só que isso não a nossa vida é sim definido nesses espaços de poder. Mas as eleições municipais vão eleger deputados, prefeitos, vereadores, que, como a colega que me antecedeu da FENAMP bem disse, esses serão os cabos eleitorais que elegerão os deputados estaduais, deputados federais, nas próximas eleições. Mas antes de entrar nesse mérito, eu queria falar um pouquinho sobre as políticas públicas. Pessoal, as políticas públicas, elas não são implementadas na União. A gente não vive na União. A União é um ente abstrato, a gente não vê União, a gente não pega União. A gente vive na cidade, a gente vive nos municípios. A gente não anda na rua da União, a gente anda numa rua do município. Transporte público, mobilidade urbana, saúde pública, educação pública, muito disso passa pelas políticas públicas que são implementadas nos municípios e, em boa medida, por verbas municipais. O Vladimir falou aí, né? Teve até cadeirada lá. Não se discute propostas, não se discute projetos. São acusações, né? E eu tive esse candidato que levou a cadeirada, já está se vitimizando, né? Uma estratégia aí fascista, né? De se vitimizar para ganhar voto.
As propostas dele para a mobilidade urbana, por exemplo, é construir teleféricos entre as comunidades de São Paulo. A solução, entre aspas, para o problema da moradia é construir um edifício de 1 quilômetro de altura. Olha só os absurdos. E está subindo nas pesquisas. Então, nós temos um problema sério e cabe a nós, lideranças, dirigentes sindicais, fazer o nosso papel aqui para trazer essa conscientização que a gente está muito carente. E a colega também que me antecedeu, ela foi muito feliz ao dizer: não quero me meter em política. A gente ouve muito isso, né? Não quero saber de política mais. Essa é a pior opção, porque as nossas vidas são decididas pela política. Se hoje o trabalhador do setor público tem uma recomposição salarial, isso foi definido na via política. Se o trabalhador da iniciativa privada tem um direito trabalhista, um direito social, isso foi definido na via política. Então, se abster de fazer essa discussão é a pior escolha que o trabalhador pode ter. Então, a primeira, respondendo à pergunta da live, né? Olha só, o impacto das eleições municipais de 2024. O primeiro impacto é na nossa qualidade de vida. É o buraco na rua, é a qualidade do posto de saúde que nós vamos procurar na atenção primária. Então, o primeiro impacto das eleições municipais de 2024 é a qualidade de vida nossa. E o segundo que eu quero trazer, que a minha colega já deu uma antecipada, é o impacto das eleições municipais nas eleições de 2026, nas eleições nacionais. Os prefeitos e vereadores são, sim, os cabos eleitorais dos deputados. Aqui a gente não está citando partido político, nem agremiação A ou B. O que a gente está falando aqui é de voto consciente. Mas eu posso dizer aqui em Minas Gerais que o Partido Novo é um partido que odeia servidor público, é um partido que odeia trabalhador, que quer privatizar tudo, que quer entregar todo o serviço público rentável na mão dos poderosos e retirar dinheiro da população, sobretudo da população trabalhadora e mais carente. Então, se eu voto para eleger um deputado novo, um vereador do Novo agora, um prefeito do Partido Novo, que é no exemplo que eu estou dando aqui, em 2026 ele vai trabalhar para eleger deputados estaduais, deputados federais desse partido, que vão trabalhar para continuar atacando os direitos duramente conquistados, para que haja retrocesso e que nós não conquistemos nada. Então, isso é um assunto muito sério que deve ser tratado. Um outro ponto que eu queria dizer é a questão da subrepresentação. A classe trabalhadora está subrepresentada nos espaços de poder, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas. E aí eu trouxe 2 recortes aqui para poder ilustrar isso melhor, que é o recorte de mulheres e o recorte da população negra. E eu fiz esse recorte na Câmara dos Deputados. Hoje, em relação às mulheres, nós temos, dos 513 deputados, nós temos apenas 91 mulheres. Então, enquanto as mulheres representam, de acordo com o IBGE, 51,5% da população, lá na Câmara são apenas 17,7%. Então, nós podemos afirmar que as mulheres estão subrepresentadas na Câmara dos Deputados e em todos os espaços de poder. Esse é apenas um recorte que eu faço em relação à Câmara, mas ele vai ser um espelho de todos os espaços de poder. E a população negra, um outro recorte que eu trago. De acordo com o IBGE, quase 60% da população são pessoas negras, né, pretos e pardos. E lá na Câmara dos Deputados, dos 513 deputados, apenas 107 são autodeclarados pretos e pardos. E ainda tem a questão da autodeclaração, né? A gente viu aí candidata a prefeito de cidade importante, indo lá para o bronzeamento artificial para se autodeclarar negro. Então, mulheres, quase 52% da população. Na Câmara, 17%. População negra. Na população, mais de 60%, eu acredito, 21% só dos deputados são pessoas negras. Então, há uma subrepresentação, uma subrepresentatividade de mulheres, da população negra, e aí pessoas com deficiência, pessoas trans, população indígena, povos indígenas, quilombola, e a classe trabalhadora como um todo. A classe trabalhadora é a maioria neste país,
Mas na Câmara dos Deputados, no Senado, em todos os espaços de poder, nós temos homens, brancos, velhos e ricos. Até quando trabalhador, negro, mulher, vai continuar votando e elegendo homem, branco, velho e rico? É essa a pergunta que nós temos que fazer. E votar em vereadores, homens, brancos, velhos e ricos, de partidos que sempre estão trabalhando para retirar direitos da classe trabalhadora, nós vamos continuar tendo esse reflexo. Então, não dá para falar que essa eleição não é comigo. Não, essa eleição não é comigo, porque eu sou servidor estadual. E, para mim, importa quem são os deputados. Não, essa eleição não é comigo, porque eu sou servidor público federal. Tenho o meu MASP, e para mim importa quem são os deputados e senadores. É um engano terrível, companheiros e companheiras. Então, para encerrar, que meu tempo aqui, eu já falei quase 9 minutos e me deram no máximo 10, né? A gente tinha tanta coisa para falar. Um outro dado que é alarmante, que o Vladimir já trouxe aqui, o Vladimir tem até pesquisa sobre isso, que a maioria da população brasileira não se lembra em quem votou nas últimas eleições, para deputado federal, para senador. Olha a gravidade, olha o buraco que nós estamos. Nós estamos dentro de um buraco que as pessoas não sabem quem votou para senador da República. E agora o Senado acabou de aprovar a PEC 66, né, que no caso dos federais não tem implicação, mas tem impacto nos estaduais e municipais, que é igualar as regras. Então, uma luta que a gente fez, Vladimir, fizemos uma luta muito grande aqui em Minas Gerais para reduzir danos, conseguimos reduzir alguns danos, agora está indo por água abaixo com a PEC 66. Se a PEC 66 for aprovada, todo mundo vai ser prejudicado, né? Os servidores estaduais e municipais. E para encerrar, eu só queria deixar uma mensagem para os trabalhadores e as trabalhadoras, quem está assistindo essa live aqui, quem vai assistir depois. O voto é uma procuração. Pense nisso. Quando você vota na urna, isso não é uma brincadeira. Você está passando uma procuração para alguém te representar nos próximos 4 anos. Se você é trabalhador, será que um representante de um plano de saúde vai te representar nos espaços de poder? Será que um representante do agronegócio vai te representar, servidor público? Acho que não. O voto é uma procuração. Passe essa procuração para quem você confia e quem vai te representar. Escolha, questione o candidato. O que você pensa do serviço público? Você acha que os recursos devem ser investidos no serviço público? Ampliados ou reduzidos? Os direitos trabalhistas, você acha que devem ser ampliados, mantidos, reduzidos? Esse partido político, como que esse partido político que você votou lá na reforma administrativa, na PEC 32, na comissão especial, na reforma da Previdência? Faça essas perguntas. Trabalhador, vota em trabalhador. Muito obrigado. E trabalhadora, vota em trabalhadora. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo, pelas ótimas colocações. E agora a palavra é com a Sandra Dias, ela que é coordenadora geral da FENAJUF. Obrigada, Fernanda. Como eu já me apresentei, eu sou a Sandra Dias, estou como coordenadora da FENAJUF, e eu venho aqui contribuir depois de tantas falas ótimas, que tantas coisas foram ditas, e todas muito pertinentes a esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Então, assim, de forma que muito do que eu vou dizer, meus colegas já disseram, mas é importante a gente reforçar e ter um olhar mais atento ainda a tudo que foi dito aqui. E, né, como já o Eduardo falou, muito bem falou, agora no final, trabalhador vota em trabalhador, trabalhadora vota em trabalhadora, né? E esse recorte que ele trouxe aqui diz muito, né, sobre como nós estamos olhando para essas eleições, principalmente para as eleições para o poder legislativo, né? Nós, muitas vezes, a população brasileira, a sociedade brasileira se preocupa muito com os cargos do poder executivo, mas, como o Vladimir disse, não é só o poder executivo que decide todos os destinos do país, né? É óbvio que o administrador direto ali, ele
dá muito a cara dele na administração que ele está fazendo, tanto no âmbito federal, estadual, municipal. Mas a bem da verdade é que essa política neoliberal que já vem sendo gestada no país há bastante tempo, ela tem já muito que ela percebeu que o poder legislativo detém uma parcela muito grande de toda essa administração que é feita, né? E a atenção que ela tem voltado a isso, como o Vladimir disse, já veio lá de trás, desde a escolha dos conselheiros, né? Para o Conselho Municipal das Crianças e tudo mais, que foi há 2 anos atrás, né, dessas eleições de agora. Desde lá, eles já começaram a se atentar, preparando o caminho, trilhando o caminho para essas eleições municipais. Porque, embora nós, às vezes, servidores federais, principalmente do PJU e do MPU, podemos ter a primeira impressão, assim, à primeira vista, essa visão de que essas eleições não têm impacto direto nas políticas remuneratórias ou políticas de definição dos serviços públicos, como vai ser feito no Poder Judiciário, mas isso é um ledo engano, porque todo o orçamento da União, ele é direcionado também para os municípios, né? Uma parcela considerável, inclusive, né? E os municípios, eles também fazem parte das competências comuns, principalmente em setores que consomem muito do orçamento público, que é o setor da saúde, do ensino, do meio ambiente. Agora, essa questão ambiental que está em pauta, como os meus colegas já disseram aqui, que não tem mais como dizer que isso é coisa de cientista, né? Que diz que se nós as queimadas e acabar com a Amazônia, isso vai trazer impacto para o mundo todo. Agora já não dá mais para dizer que isso é coisa de cientista, porque os resultados estão aí para todo mundo ver. Então, assim, já se tornou realmente uma política que precisa ser, nós precisamos ter um olhar mais atento a isso, não dá mais para ficar postergando a solução desses problemas que estão sendo colocados, como falta de água, queimadas na Amazônia, no Pantanal, aqui no estado de São Paulo, que eu sou aqui do interior de São Paulo, de Campinas, interdição de estradas, inclusive, porque as queimadas eram tantas que as estradas precisavam ser, as rodovias precisaram ser interditadas. Então, são questões que, mesmo à primeira vista, ao primeiro olhar mais desatento, possam parecer não relacionadas a essa questão das eleições municipais, mas é como o Eduardo falou, se você olhar mais atentamente, isso tudo tem uma relação muito intrínseca, não dá mais para deixar votar num vereador, como a Juliana falou, sem investigar a vereança de qual vai ser a proposta daquele candidato, o que ele tem a oferecer para você, né, para nós, enquanto trabalhadores, enquanto mulheres negras, enquanto os LGBTQI+, os quilombolas, os indígenas, qual que é a proposta desse candidato que está trazendo? Não é só porque, é o meu colega, porque ele que me contratou ali para eu fazer um serviço de cabo eleitoral, agora nesse momento, enfim, são questões assim que nós precisamos ter essa visão de que as eleições municipais, ele é um pouquinho de tudo, e faz parte de toda essa relação dessa política neoliberal que está aí tentando diminuir, reduzir o tamanho do Estado, que está aí tentando diminuir os serviços públicos que são oferecidos para a população, e nós, servidores, somos essa face humana, né, do poder estatal. Somos nós, enquanto servidores, enquanto pessoas que estamos ali levando à população os serviços que o Estado se propõe a fazer, né? Quantas vezes as pessoas, às vezes, num hospital superlotado, acaba responsabilizando os servidores por um serviço que está sendo prestado ali de má qualidade, quando, na verdade, aquilo ali só é resultado de uma política que começou lá no município, né? E mesmo sendo, às vezes, um
um hospital federal, estadual, mas todas as questões elas estão muito relacionadas, muito interligadas, e elas precisam ser consideradas dentro desse contexto, né? Não tem como apartar uma eleição da outra. E é por isso que nós trouxemos nós aqui, enquanto federações, trouxemos esse debate aqui, essa conversa hoje, assim como nós fizemos nas eleições de 2022, para mostrar para a nossa categoria o quão importante que nós, enquanto dirigentes sindicais, precisamos nos posicionar de forma consciente diante desse voto, né? Precisamos ter essa visão de que aquilo ali é um bloquinho que está sendo colocado na construção de um país todo, e que se isso todo não tiver um formal único voltado para aquilo que eu quero enquanto cidadão e cidadão, enquanto voltado para um serviço público de qualidade, voltado para uma prestação jurisdicional eficiente, célere, com responsabilidade, atenta àquilo que nós consideramos que deve ser prestado à sociedade, sobretudo da justiça do trabalho, que é a justiça onde é a minha casa, né? Quando importante essa prestação jurisdicional para os trabalhadores, de garantir os direitos que a reforma trabalhista já veio, já trouxe, já tirou um pouco disso tudo, né? Já esfacelou boa parte daquelas garantias que a gente já viu lá no início. Então, assim, todos esses contextos, todas as questões que os meus colegas colocaram, e tudo isso que a gente está trazendo aqui hoje, é na tentativa de mostrar para a nossa categoria que nós precisamos ter essa unidade, né, na decisão, essa unidade de eleger pessoas que dialogam com as nossas pautas, pessoas que dialogam com aquilo que nós consideramos como imprescindíveis para uma sociedade voltada para o serviço público de qualidade, que possa dizer não à reforma administrativa, que possa se posicionar contrário a essa questão da política neoliberal de redução do tamanho do Estado, enfim, todas essas questões que a gente já discutiu aqui e já deliberou tantas outras vezes, né? E essa consciência política, principalmente de perceber de que nós, enquanto trabalhadores, não podemos delegar a uma outra pessoa, como o Eduardo falou, né? Não podemos delegar a um representante do agronegócio, a um banqueiro, pessoas que não têm interesse nenhum em manter essas pautas que a gente trouxe aqui ativas e lutar por elas, né? Eu acho que é mais ou menos isso tudo, e é importante a gente ter essa questão de falar para dentro da categoria, né, mas também dialogar com a sociedade, com as necessidades que elas apresentam, e tudo isso é muito assim, faz parte de um todo muito grande, né, então não tem como a gente ter essa posição contra a política ou considerar menos relevante essas eleições municipais, porque elas realmente tem um papel muito definidor, né, do que virá daqui a 2 anos nas próximas eleições federais. Mas eu gostaria, assim, muitíssimo de agradecer a Juliana, o Eduardo, como eu disse, muito do que eles disseram aqui, né, que a gente já debateu, eu só vim aqui trazer um pouco mais de luz para que eles já disseram. Ao Vladimir, muito obrigada, Vladimir, por aceitar o nosso convite, e falar muito com a nossa categoria nesse sentido. Nessas eleições agora municipais, aqui há 2 semanas já, tenhamos esse olhar mais atento. Vamos perder um pouquinho de tempo mais, mas aprofundarmos um pouco mais essa pesquisa de quem nós estaremos elegendo para ser um vereador, para ocupar uma cadeira de vereador na nossa cidade, para ocupar o cargo de prefeito, porque eles serão aqueles que irão lutar muito para eleger os deputados e senadores, que esses vai trazer um impacto ainda maior para todos nós. Obrigada, gente. Muito obrigada, Sandra, pelas excelentes colocações. E agora eu abro a palavra para o Vladimir, que quer fazer as considerações finais aqui sobre esse debate tão enriquecedor. A Sandra falou, eu vou repetir. Quem me antecedeu falou bem demais. Tem muito a acrescentar, não. Só 2 coisas que eu acho importantes. Uma,
nós temos que ter claro que o Senado ele tem 3 senadores por cada estado e pelo Distrito Federal. Na última eleição, nós elegemos 1 senador de cada estado e 1 do Distrito Federal. Em 2026 serão 2. Então, nós vamos votar para 2 senadores de cada estado. Não serão os 2 mais votados assim aleatoriamente. Eu vou lá e vou votar em 2. Cada um vai votar em 2. Desses é que vai sair a dupla que vai para o Senado. Ou seja, 2/3 do Senado pode ser renovado. Pode ficar igual, pode renovar para melhor e pode renovar para pior. A outra coisa que eu queria colocar, o Eduardo falou que a questão da pesquisa. Então, vamos atualizar uma pesquisa rapidinho. Maioria dos candidatos a vereador no Brasil, segundo o TSE, homem, branco, de média idade e com poder aquisitivo. Qual a profissão da maioria dos candidatos a vereador? Empresário. Segunda, agricultor. Não confundir com trabalhador rural. São fazendeiros, candidatos a vereadores e também a prefeitos. Aí, o mais engraçado, tem estados que, quando você pergunta qual é a sua profissão, a maioria diz que é o quê? Vereador. Mas vamos lá. Funcionários públicos municipais. Agora, quando você vai para Norte e Nordeste, a maioria dos candidatos é fazendeiro, é agricultor, não é o trabalhador rural. Aí a segunda profissão mais anotada lá nos anais do TSE é empresário. A terceira é vereador querendo continuar vereador ou virar prefeito. E a quarta das vereador profissional, Vladimir? Vereador profissional? Vereador profissional? Claro. Só não tem direito a fundo de garantia, mas tem aposentadoria especial. E, em quarto lugar, funcionário público municipal que quer virar vereador. Proporção de homens e mulheres. Está entre 4 e 5 para 1. Ou é 5 homens para uma mulher ou 4 homens para uma mulher, dependendo da região. Em nenhum lugar a proximidade. É sempre assim. Muito homem, pouca mulher. E a maioria dos homens, branco, de classe média alta, de meia idade. Infelizmente, o que se coloca para a gente é pouca opção que tenha a cara da população, como o Eduardo falou, que tenha a cor da pele da população, que tenha o gênero da população. A quantidade de pessoas que se declaram pretos, pardos, é pequena. Amarelos, que eu odeio isso, mas infelizmente existe essa opção, que são descendentes de orientais, que não são amarelos. Aqui cabe até uma curiosidade. Os orientais eram chamados de amarelos por causa da areia do deserto da China, que é amarela, que não por acaso margeia o rio amarelo na China. As pessoas chegavam aqui com a pele amarela. Pouco tempo morando aqui, a pele ficava morena igual a qualquer brasileiro normal. Indígena não chega a 1%, mesmo em município onde a quantidade de indígenas é maior do que não indígena. Ou seja, nós estamos com todas as condições para eleger de novo o perfil da atual legislatura brasileira nos municípios deste país. Corremos o risco de repetir algumas coisas. Agora, outra coisa que Eduardo lembrou que eu acho importante. Vamos ver se a gente se lembra em quem a gente votou para não cometer o erro caso a pessoa não tenha correspondido e para repetir o acerto caso a pessoa tenha correspondido. Nós temos que pensar, e aí todo mundo falou aqui, a Juliana falou, a Sandra também, não interessa se você é servidor federal, estadual, quando você põe seu narizinho para fora de casa, é no município que você está. Se o trânsito estiver ruim para você ir da sua casa para o trabalho, é responsabilidade da prefeitura. Se estão construindo um monte de prédio num bairro que tinha residências, e eu já vi isso em algumas capitais,
onde morava uma família de 5 pessoas num terreno, agora tem um prédio com 10 apartamentos, com 50 pessoas morando, sem que houvesse a correspondente adaptação do sistema de água, esgoto, fornecimento de energia elétrica, transporte público. E o pior, as ruas não foram alargadas. Quem é o responsável? A Câmara de Vereadores. São eles que votam o plano. São eles que votam a proposta de urbanidade da cidade. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, é um momento muito importante para todos nós. Não adianta dizer, eu sou servidor federal, não tem nada a ver com isso. Como diz Eduardo, eu não moro na União. Eu trabalho para a União. É diferente. Eu moro na cidade. Tem engarrafamento, tem enchente, tem escola, tem creche. Se um servidor público, federal, estadual, sofrer um acidente de trânsito, é o SAMU da prefeitura que vai correr atrás para buscar essa pessoa. Nós vivemos na cidade, nosso dia a dia é na cidade. Então, muito cuidado e muita vontade para que a gente eleja bons representantes da gente nessas próximas eleições. Eu, por acaso, não voto porque eu estou no Distrito Federal e aqui não tem eleição municipal. Mas toda a militância daqui está nos municípios do entorno fazendo campanha para ver se elege os nossos companheiros, lutando por melhores condições de vida. E parabéns às 3 entidades por essa oportunidade da gente trocar essa ideia, bater esse papo e aí poder expandir com gravações, com cortes e tudo mais para todo mundo que a gente acha que precisa que seja atingido por essa reflexão, a importância das eleições municipais na atual conjuntura. Brigadão a todo mundo, convite maravilhoso, adorei estar aqui com vocês, ver pessoas que eu gosto muito, todo mundo aqui eu gosto, sem exceção, nem ninguém mais, ninguém menos, estou muito feliz de estar aqui, e a gente vai se encontrando na luta. Um abraço para todos, um abraço para quem está acompanhando a gente. Excelente, Vladimir. Então, agora eu abro espaço para a Juliana, depois para o Eduardo e para a Sandra se despedirem. E eu já vou avisando vocês que essa live vai ficar salva no canal do YouTube aqui da FENAJUF, da FENAJUDE e da FENAMP. Então, compartilhe o link aí com os colegas de trabalho, com o vizinho, com todo mundo. Afinal, as eleições municipais estão chegando. É com vocês. Juliana. Gostaria de agradecer essa oportunidade, esse espaço, né, de estar fazendo essa troca, de estar compartilhando essas reflexões com todos vocês, né, e ratificar mais uma vez o que foi dito aqui, né? Nós, enquanto representantes sindicais, enquanto representantes das federações, nós temos um papel fundamental, né, em todos os demais dirigentes sindicais, das nossas bases, dos estados, ou federais, seja do judiciário, seja dos MPs, por todo o país, tem um papel fundamental de levar informação, de chamar as suas categorias à reflexão diante desse cenário que nós temos hoje, dessa conjuntura política que nos impele a retomar esse papel de educação de base, que nós precisamos fazer. É urgente que nós resgatemos esse papel e que nós possamos reverter esse processo de despolitização, né, dos nossos servidores e servidoras, que precisam, sim, entender o quanto tudo está interligado dentro da política, seja ela a nível nacional, estadual, federal, e do quanto isso vem repercutindo cada vez mais no nosso dia a dia, principalmente na precarização dos serviços públicos, na perda dos nossos direitos, as ameaças aos nossos direitos. É importante a gente estar buscando cada vez mais espaços para fazer esses debates de forma qualificada, de forma que a gente possa trazer cada vez mais os nossos colegas para desenvolver o apreço pela verdadeira política, né? Aquela no qual se debate ideias, no qual se debate propostas, no qual a gente busca compartilhar saberes e aprender cada vez mais. Eu acho que é isso, né? Ninguém nasce feito,
todos nós estamos aqui, né, muitos há anos na militância, e a cada ano a gente aprende um pouco mais, compartilhando saberes e reflexões com os nossos colegas, com pessoas como Vladimir, que estão aí há anos na militância, e é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Em breve nós vamos produzir um documento, né, que espero que as pessoas possam ler e se apropriar do que a gente está ali produzindo para ajudar nesse processo que é fundamental para desenvolvimento da cidadania, para que a gente possa avançar como sociedade. Boa noite. Eduardo. Uma boa noite, quero agradecer aí as entidades co-irmãs da FENAJUD, né, a FENAJUF e a FENAMP, as entidades co-irmãs que formam o sistema de justiça. Nós, da FENAJUD, continuaremos na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras da justiça estadual em todo o país. Construiremos a várias mãos essa carta, nesse documento, para tratar das eleições e que as pessoas possam ver, possam ler, possam compartilhar. Como a Fernanda disse, essa live ficará disponível, né? Então vamos compartilhar esse material, o link dessa live, para que possa chegar a mais e mais pessoas, para que a gente possa fazer a diferença. Então, agradecer às companheiras Fernanda, Sandra, Juliana e o companheiro Vladimir Nepomuceno. E, para encerrar, dizer para os nossos colegas que nos assistem e nos assistirão, a luta de classes existe. No dia 6 de outubro, escolha candidatos, vote nos candidatos que estão comprometidos na luta de classes ao lado da classe trabalhadora. Porque do outro lado, a gente já tem muita gente e é gente poderosa. Então a gente precisa se juntar. A gente precisa se juntar e eleger vereadores e prefeitos que estejam na luta de classes do nosso lado, do lado da classe trabalhadora. Muito obrigado. Sandra. Obrigada, Fernando. Eu queria agradecer aqui o Eduardo, a Juliana, Vladimir, pela participação nessa live hoje, dessa iniciativa aqui das federações co-irmãs, como o Eduardo falou, a FENAJUD, a FENAJUF e a FENAMP, assim como nós fizemos em 2022, né, das Federações do Sistema de Justiça, estamos aqui novamente agora, trazendo para a categoria, e não só para a categoria, mas esse olhar para toda a sociedade. Essa live vai ficar, né, gravada, e depois nós vamos fazer de novo esse documento em comum, que vai ser enviado para os sindicatos de base, para que possa ser melhor divulgado entre toda a categoria, mas também para fora da categoria, na sociedade, para demonstrar realmente essa importância dessas eleições e dizer que o município ele também consome parte do orçamento que nós lutamos tanto, né, na área federal, para que esse orçamento seja direcionado também ao serviço público, seja direcionado à remuneração dos servidores, garantir o poder de compra nosso, seja direcionado à realização de novos concursos, enfim, não é uma questão apartada, o município não está desrelacionado a toda essa política que é feita, o cofre público é um só, né? Então, mesmo o dinheiro que vai para a União, parte dele é redirecionado para o município, e é um município que vai ali estar mais imediatamente ligado à nossa qualidade de vida, né? Como o Vladimir falou, seja no trânsito, na prestação de serviço à saúde, do ensino. Então, vamos ter esse olhar mais atento agora no dia 6 de outubro. E eu vou fazer aqui mais uma vez, Eduardo, eu vou emprestar as suas palavras. Trabalhador, vota em trabalhador, trabalhadora, vota em trabalhadora, mulheres negras, votam em mulheres negras, homens negros em homens negros. É isso que nós precisamos ter, esse olhar atento. Vamos perder um pouquinho mais de tempo, mas vamos fazer essa pesquisa. Por quem nós vamos eleger para vereador e para prefeito nas próximas eleições. Gente, muito obrigada. Um beijão a todos. E é isso. Valeu demais estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Sandra, Juliana, Eduardo e Vladimir, e a todos vocês que nos acompanharam até agora, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.